quais são os sintomas das doenças da tireoide. Então, todo paciente que acompanha as doenças da tireoide, como é algo crônico, algo que pode perdurar por vários meses e anos, é importante ter uma noção dos sintomas, que é o que eu vou explicar nesse vídeo. Então, nódulos na tireoide, a maioria deles são assintomáticos, pequenos, a pessoa não sente nada, descobre no exame de ultrassom, mas é algo que pode causar sintomas quando o nódulo cresce. Então, nódulos grandes de 3, 4 centímetros, eles podem causar o sintoma principal, que seria o caroço visível ou palpável aqui no pescoço, mas à medida que ele cresce, ele pode incomodar, por exemplo, para engolir ou até para respirar, né? Às vezes, dependendo da posição que o paciente faz com o pescoço, pode comprimir mais, principalmente à noite, né? Dependendo da posição de dormir. Já tive pacientes que tinham apneia do sono, roncavam muito por conta de vários nódulos na tireoide. Então, esses seriam os principais sintomas. Alguns pacientes com nódulo na tireoide, o nódulo pode produzir hormônios. E aí, nesse caso, ele vai causar sintomas sistêmicos, que eu vou já falar, os sintomas do hipertireoidismo. Mas a maioria dos pacientes, os nódulos, eles não alteram aspectos como o ganho de peso, não alteram o cabelo, não causa queda de cabelo, não afeta a libido, não afeta a fertilidade, não afeta nada. É um caroço que está lá na tireoide, mas que ela está funcionando bem. Então, a maioria dos casos é assim, são apenas sintomas locais quando está grande. Passando agora para o próximo grupo, hipotireoidismo e hipertireoidismo, essas doenças elas podem causar sintomas e a quantidade e a intensidade dos sintomas depende diretamente da intensidade do problema. Em geral, hipertireoidismo é o que eu vejo no começo do quadro causar uma quantidade enorme de sintomas. Mas falando das duas doenças como um conjunto, a tireoide, a principal função dela é uma função endócrina hormonal. Ela produz hormônios relacionados à regulação da temperatura e à energia, e quando esses hormônios estão bagunçados, pode afetar esses dois aspectos, né? A energia e a temperatura, principalmente a energia para todos os outros sistemas do corpo. Então, por exemplo, no hipotireoidismo, que está faltando o hormônio da tireoide, todo o corpo vai ter uma baixa de energia. Então, a pessoa fica mais cansada, a pessoa fica com mais sono, o metabolismo fica mais lento, então a pessoa pode ter uma facilidade para ganhar peso, as unhas quebradiças, o cabelo caindo, o raciocínio, como está faltando energia, a pessoa fica mais lenta, problema de memória, de concentração, pode ter muita labilidade emocional, fica mais frágil, mais irritado. Pode ter alteração no intestino, fica mais lento, mais constipado, o estômago com mais dispepsia, o estômago não funciona direito, a pessoa fica toda estufada, com gases. Então vai afetando todos os sistemas do corpo, né? Coração vai ficando mais lento, com bradicardia, batendo mais devagar, pode ter inchaço nas pernas. Então tudo isso, sintomas do hipotireoidismo, quando está faltando hormônio. E aí, depois que a gente viu os do hipotireoidismo, fica fácil deduzir os sintomas do hipertireoidismo, né? Seria quase como o oposto, a pessoa está com excesso de energia, está queimando muita caloria, então o paciente emagrece rápido, não só por queima de gordura, mas por queima de massa magra. Os músculos ficam mais fracos, os ossos ficam mais frágeis, né? Ele tira cálcio dos ossos, então não é um emagrecimento bom. Eu sempre gosto de falar disso, é um emagrecimento de doença. Ninguém quer emagrecer por conta de doença, né? Então o paciente emagrece, o paciente fica com o coração muito acelerado, causando batedeira no peito, palpitações, fica com tremores por conta da irritação, da irritabilidade dos nervos e irritabilidade de uma maneira em geral. A pessoa fica mais agitada, mais agressiva, fica com insônia, com dificuldade de dormir, o intestino pode acelerar, então afeta, né, tudo para mais, né? E aí é importante conhecer os sintomas dos dois lados, porque o paciente que tem hipotireoidismo, às vezes durante o ajuste da dose da medicação, pode acabar tendo sintomas do hipertireoidismo, se essa dose estiver alta. Da mesma forma, pacientes com hipertireoidismo, quando a gente começa a tratar, essa quantidade em excesso de hormônios vai baixando e chega uma hora que podem surgir sintomas do hipotireoidismo. Então é importante conhecer um pouco de cada, né? E eu sempre falo para os pacientes, né? Às vezes a pessoa está muito incomodada por conta dos sintomas, mas eu sempre falo, olha, preste atenção no seu corpo agora, escute esses sinais, aprenda um pouco, porque pode ser que você sinta isso mais uma vez lá na frente e caso você sinta, né, não demore em fazer os exames, repetir os exames para confirmar se aquilo que você está sentindo é da tireoide ou não. Que aí até abrindo um parênteses, às vezes, e inclusive não é tão raro assim, todos esses sintomas que eu comentei, eles podem não ter relação nenhuma com a tireoide. Então, às vezes a pessoa está cansada, está engordando, está com o cabelo caindo e não tem nada a ver com a tireoide, ter relacionado ao estresse, ao estilo de vida, sedentarismo, tá? Então é importante saber diferenciar.
Quando o sintoma é da tireoide, o que acontece na maioria dos pacientes é os exames estão alterados. E o exame está alterado, quanto mais sintoma, mais alterado o exame. O paciente tem um exame quase normal, é esperado que ela fique quase normal. A gente vê essa correlação. Nos pacientes que têm, por exemplo, exames muito alterados, a pessoa chega muito grave com muitos sintomas, tá? Então, em geral, tem essa relação também. E aí, por último, eu deixei aqui separado, né, PO da tireoidectomia, mas os pacientes que fizeram cirurgia da tireoide, eles podem transitar tanto no hipo como no hipertireoidismo. Vai depender de como estiver a reposição hormonal. Nos casos de câncer, é comum, às vezes, o médico deixar o paciente numa dose alta de hormônio e o paciente pode ter mais sintomas de hipertireoidismo, mas às vezes a dose pode estar baixa ou o paciente pode não estar tomando direito e pode ter mais sintoma do hipotireoidismo. O que acrescenta na tireoidectomia total são sintomas do cálcio. Então é possível ter sintomas do cálcio baixo, como cãibras, formigamentos, dormências. Em alguns pacientes pode ter tetanias, convulsões, contrações involuntárias, ou até sintomas mais sérios, como pode ter mais ansiedade, ou pode ter algum problema mental, né? Pode ficar mais agitado, né? Então, o hipoparatireoidismo é uma doença, é uma das complicações da cirurgia da tireoide que também precisa ser bem ajustado na reposição do cálcio, tá? Então, falei um pouco das principais situações, né? Mas não comentei, por exemplo, tireoidite de Hashimoto. A tireoidite de Hashimoto é uma inflamação da tireoide que ela pode causar hipotireoidismo, é a principal causa de hipotireoidismo, mas ela também pode levar o paciente para o hipertireoidismo. Então, a Hashimoto em si não causa sintomas, né? A não ser quando está muito inflamado e inchado e dolorido aqui, mas ela costuma causar sintomas quando ela traz essas sequelas do hipo ou do hiper, certo? Então, espero que tenha sido claro, né? Estou trazendo vídeos curtos, objetivos e tentando ser o mais didático possível para que você entenda um pouco desse universo das doenças da tireoide e você perceba que não é um bicho de 7 cabeças. A maioria dos pacientes que trata esses problemas, no começo a pessoa fica muito assustada por ser algo novo, por ser algo que pode afetar o corpo, pode afetar o raciocínio, a ansiedade, a memória, mas na maioria dos pacientes, quando a gente consegue encontrar a dose certa da medicação, nos casos de hipo ou hipertireoidismo, ou quando a gente vê que não está tendo progressão nenhuma, é benigno, vai só ficar acompanhando nos casos de nódulo também, o paciente consegue ter uma tranquilidade, tá? Então, vamos continuando aqui o nosso programa, que eu tenho certeza que você vai aprender sobre isso, né? E vai perder o medo dessas doenças, que é o meu principal objetivo aqui, que você perca o medo, mas se ficou com qualquer dúvida, a qualquer momento, mande mensagem, né? Tenho o maior prazer em lhe ajudar.